Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, e o título de hoje é Ruth e Boaz. É interessante que Ruth e Boaz, eles representam mais do que uma história de romance bíblico. Isso é uma narrativa tipológica e também messiânica, ou seja, contém símbolos que apontam para a obra redentora de Cristo. Quando eu comento sobre Ruth, ela que era uma moabita, isso simboliza a igreja gentílica que, por meio da fé, é incluída no povo de Deus, ou seja, ela não fazia parte, e ela passou a fazer parte uma vez que, pela fé, ela passou a entender a importância de ter apenas um Deus, a importância de ter fé nesse Deus e a importância de obedecer esse Deus. Quando eu menciono Boaz, ele que foi o parente remidor, e isso prefigura quem? Jesus Cristo, nosso parente redentor, que assumiu o quê? Assumiu a natureza humana para redimir-nos da miséria espiritual causada pelo pecado. Ainda dentro desse contexto de Ruth e Boaz, eles ilustram a fidelidade de Deus, ilustram também e representam a providência de Deus e também a graça redentora que atua mesmo em tempos sombrios. E um outro detalhe importante é que eles, Ruth e Boaz, eles são um exemplo claro de como Cristo, o nosso Redentor, vê o valor do ser humano, mesmo em sua miséria, e como que ele deseja elevá-lo à condição de noiva, conforme destacado em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Como a lição destaca hoje no primeiro parágrafo, que o pecado ele danificou o nosso relacionamento com Deus, nos tornando então espiritualmente pobres. Como que nós, nos nossos dias, possamos então eh, sermos ricos espiritualmente através da comunhão com Deus. Quando você ora, estuda a Bíblia diariamente, quando você estuda a lição na escola sabatina, quando você estuda os escritos inspirados de Ellen White, você está eh, então se fortalecendo espiritualmente, se enriquecendo espiritualmente, e uma vez fazendo isso, o Espírito Santo ele vai te usar como instrumento, e te usando como instrumento, você vai poder compartilhar também para outras pessoas como que elas podem se tornar ricas espiritualmente em Deus. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 5 a 20, destaca um momento muito crucial na história dela. Por quê? A identidade de Boaz é revelada como um parente. Noemi tinha esperança de restaurar a herança por meio de um casamento com um parente próximo. Levítico, capítulo 25, versículo 25, dá base legal ao conceito do resgatador da herança, que era um costume daquela época. Boaz não era apenas bondoso, era também o parente remidor. E isso significa que a miséria de Noemi e Ruth não precisava ser permanente. Boaz é um símbolo de Cristo, nosso parente redentor. A Bíblia destaca em Mateus capítulo 12, verso 8, Marcos capítulo 8, verso 31, Lucas capítulo 22, verso 22 e também no Evangelho de João capítulo 3, verso 14, que Jesus se fez humano, ou seja, o Filho do homem. E Deus, ele é frequentemente mal interpretado como severo. A figura de Boaz mostra o amor ativo de Deus. E Cristo deseja nos resgatar e fazer-nos sua noiva, apesar de nossa condição. Quando a gente analisa esses versos
do versículo 5 a 20 do capítulo 2 de Ruth, percebemos ali que Boaz nota Ruth e percebe que ela tinha, no mínimo, duas características entre as várias que ela tinha. Mas ela era diligente e ela era também humilde. Um outro detalhe importante é que Boaz protege Ruth, demonstrando então graça imerecida, e isso simboliza Cristo com os pecadores, que somos nós. Os versos 10 a 13 do capítulo 2 de Ruth, Ruth se surpreende com tamanha bondade e revela sua humildade. Os versos 14 a 16, Boaz oferece alimento e facilita o seu trabalho. Isso, figura de Cristo, suprindo as nossas necessidades. Já nos versos 17 a 20, Ruth leva o que colheu e Noemi reconhece a bondade de Boaz e sua identidade de parente remidor. E isso é um momento crucial, ou seja, o reconhecimento que Boaz é um parente remidor. Isso está destacado no verso 20. E na lição de hoje tem uma pergunta, que é a pergunta número 2, que tem como base os textos que nós estamos lendo anteriormente, que é do capítulo 2 de Ruth, versículo 5 a 20. E ali a pergunta é o seguinte: qual foi o momento crucial da história? Por que a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu Redentor foi tão boa? Qual é a resposta que a gente pode colocar? E que ali, o chamado momento crucial, foi ali, querido professor, querida professora, a descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas além de ser bondoso, ele era também um parente remidor, aquele que remia, aquele que providenciava. E isso significa, querido amigo, querida amiga, que havia esperança de resgate e também de restauração da herança perdida. E isso mostra que Deus já havia providenciado o Redentor antes mesmo que Noemi o percebesse. E quais são as lições que a gente pode tirar? A primeira é que Deus vê nossa dor e já providenciou a redenção. Mesmo em meio à amargura, como aqui Noemi estava passando, Deus está trabalhando nos bastidores. E da mesma forma, Deus está trabalhando diante do nosso sofrimento e também diante da nossa dor. Segunda lição é que Cristo é o nosso Redentor próximo. Ele assumiu a humanidade para nos salvar. Isso é dar esperança real também nos nossos dias. Terceira lição é que nossa condição não define nosso futuro. Assim como Ruth, Deus nos chama da miséria para a honra. Quarta lição é que a graça precede nossa compreensão. Por quê? Porque Boaz já era o Redentor antes que Ruth e Noemi soubessem. Assim como Jesus já havia providenciado salvação antes de pedirmos. Uma quinta lição, e não menos importante, é que a imagem de Deus é amorosa e também redentora. Por quê? Porque Cristo quer nos resgatar por amor, não por obrigação legal. E eu quero finalizar com uma citação da escritora cristã Ellen White, inspirada por Deus, no livro Patriarcas e Profetas, na página 153. Ela diz que a história de Ruth é um exemplo maravilhoso do cuidado de Deus pelos que o buscam sinceramente. Por meio dela, aprendemos de que nenhuma alma é tão humilde que não possa ser redimida e também revelada. E ainda, uma outra citação, agora na meditação A Maravilhosa Graça de Deus, na página 11, Ellen White diz que em todas as eras, Deus se tem empenhado em alcançar e redimir os perdidos, e Cristo vem não apenas como Criador, mas como Redentor para unir-se à humanidade caída. Então, esse foi o resumo de hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, as tuas atividades, que Deus abençoe mais uma vez os teus estudos através da lição da Escola Sabatina aqui no canal
Escola da Esperança.